A manchete é: candidato da esquerda leva a eleição na Colômbia. Gustavo Petro, 50,4% dos votos. Apertado. Nos últimos meses, a Colômbia viveu um tipo de tensão com a qual você, que é brasileiro, deve estar muito bem familiarizado. Estou falando de militar se metendo na política e ameaçando a democracia. O país dava sinais de que poderia eleger esse cara aí presidente, ó, tá vendo? Gustavo Petro. O mesmo Gustavo Petro que integrou o M19, que você também pode chamar de Movimento 19 de Abril. A gente está falando de uma organização de guerrilha urbana, de caras que muitas vezes entraram em conflito com as Forças Armadas. E aí começam os temores, né? Será que as Forças Armadas vão aceitar obedecer um presidente que foi guerrilheiro? É claro que constitucionalmente as Forças Armadas, lá como cá, são obrigadas a aceitar caladas o resultado das urnas. Não tem que falar nada. Acontece que a realidade é outra, né? Imagine você que lá pelo finalzinho de abril, o comandante do exército da Colômbia, esse cara aí, ó, General Eduardo Zapatero, deu de polemizar com o candidato, com o Gustavo Petro no Twitter. Saiu batendo boca com o cara. Pode isso? Não, não pode, né? Aí as reações da sociedade, da imprensa, as falas desse general aí foram assim fortíssimas, viu? A sociedade colombiana, ela soube perceber a gravidade da coisa. O general aí agora está sendo investigado. Apesar desse percalço, o calendário eleitoral ele foi cumprido na Colômbia. O Gustavo Petro, ele seguiu forte, ganhou 40% dos votos no primeiro turno, aí disputou o segundo. Disputou com quem? Um cara chamado Rodolfo Hernández. Olha lá, ó. Perfil do cara, hein? Empresário, fez fortuna na construção civil, aí entrou na política ainda nos anos 90. Esse cara, ele foi prefeito, ele foi vereador, teve o primeiro contato com a política há 30 anos e ainda assim se vendeu como um outsider. Já soltou frases assim meio sinistras, polêmicas, aí precisou se desculpar pelo que disse, já saiu no braço com um vereador e de novo, né, você como brasileiro deve estar bem familiarizado com esse perfil. É o perfil do cara que está na política faz uns 30 anos, mas se vende como outsider. É um perfil que tem, assim, um certo apelo eleitoral, não tem não? Tem. Anda ou andava com muito apelo. Anda ou andava, porque na Colômbia não deu pé pro Rodolfo Hernández, não. A Colômbia terá um presidente de esquerda pela primeira vez. Com 97% das urnas contabilizadas neste domingo, temos, portanto, Gustavo Petro, de 62 anos, venceu a eleição derrotando o populista Rodolfo Hernández, de 77 anos, com aproximadamente 47% dos votos. Então, o esquerdista chega à Casa Nariño, a sede do Executivo, na sua terceira tentativa nas eleições, depois de percorrer uma longa trajetória. Ouviu aí, né? O Gustavo Petro, que ganhou, ele tinha tentado ser presidente da Colômbia antes, 3 vezes. Eu não mencionei, mas ele tem uma carreira política aí longa. Foi prefeito de Bogotá, teve uma atuação importante no Senado. Importante sim, porque as pautas, as posições que ele defende, às vezes podem soar assim meio assustadoras para as elites colombianas. Então, o Gustavo Petro tem propostas um pouco radicais para os padrões da Colômbia, como, por exemplo, suspender novos projetos de exploração de petróleo. Petróleo é uma importante fonte de receitas da Colômbia. Ele fala em investir em energia renovável, fala também numa reforma agrária, que é um tema delicado na Colômbia, um país que tem um mundo rural bastante ativo, com a produção de café, por exemplo, entre outros produtos agropecuários. Fala num salário mínimo para mães solteiras também e também em aumentar os impostos para as 4.000 maiores fortunas da Colômbia. Ouviu aí, né? É um radical, taxar grandes fortunas. Quer ver uma coisa mais radical ainda? Mais radical ainda, que tal saúde pública gratuita e universal? Opa, radical demais. Ele que fez uma campanha e propostas bastante marcadas de esquerda, por exemplo, prometendo um sistema de saúde público universal, ensino superior gratuito, com 50% no mínimo de vagas
para as mulheres. Tem várias pautas relacionadas com as mulheres. A candidata, a vice dele é uma mulher negra, a Francia Marques, que é uma feminista, luta pelos direitos das pessoas negras e também contra o garimpo ilegal. Ouviu aí, né? Chegou a hora da gente conhecer a vice-presidente da Colômbia. Trajetória interessantíssima dela, viu? Tô falando da Francia Marques Mina. Nasceu pobre pra caramba, numa região assim super complicada da Colômbia, muito marcada por conflitos, por garimpo ilegal. Aí ela foi empregada doméstica, estudou, virou assim uma liderança popular importantíssima na Colômbia, envolvida lá com causas ambientais, direitos das mulheres, né? Primeira mulher negra na vice-presidência da Colômbia. Gracias, mi gente colombiana. Gracias, Colômbia, por este momento histórico. Beleza, e no Brasil, como é que foi a reação aí à eleição na Colômbia? Olha lá, ó. Bolsonaro envia mensagem sobre vitória da esquerda na Colômbia e pergunta se o Brasil será o próximo. Viu uma mensagem para um grupo de transmissão no WhatsApp. Vamos direto para o texto dele. Olha lá, ó. Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia, Brasil? Interrogação, interrogação, interrogação. Deu para sentir um certo medo ali, né? Na direita brasileira, a tendência é atribuir a vitória do Petro à abstenção dos eleitores na Colômbia. É que lá o voto não é obrigatório, então o cara vai votar se ele quiser. Aí acontece de 45% dos eleitores não comparecerem. É muito, depende com o que você compara, né? Olha lá, ó. Eleição na Colômbia tem maior participação desde 1998. Então, tendo tudo isso em mente, vamos ver o que disse o Carluxo. O sempre enigmático Carluxo. Acho que a gente pode abrir aqui na tela o que Carlos Bolsonaro escreveu. O voto Lulo, foi o que ele escreveu, pregado pelos isentões e pelos Faria Lulers. Nossa, esse termo é novo, acho que ele está lançando, ó. Pelos Faria Lulers no Brasil, fez mais um na América Latina. Nada disso tem a ver com Jair Bolsonaro, mas somente com você. Basta olhar as catástrofes que nossos vizinhos estão sofrendo ou já sofreram. A escolha é dos senhores. Agora, para a reação do outro lado, lembrando que o Lula ele se envolveu diretamente aí na eleição colombiana, chegou a pedir voto, com jogral e tudo. Queríamos pedir ao povo trabalhador da Colômbia, aos estudantes da Colômbia, aos movimentos sociais da Colômbia, a todos aqueles que defendem a democracia, que no dia da eleição colombiana, no próximo domingo, o povo pudesse votar no companheiro Gustavo Petro para presidente da Colômbia. Isso aí foi lá no primeiro turno, tá? Fato é que a vitória veio. Bom, Lula também comentou, deu parabéns aos dois, a todo o povo colombiano pela importante vitória. Desejo sucesso a Petro em seu governo. A sua vitória fortalece a democracia e as forças progressistas na América Latina. Ó, a vida do novo presidente da Colômbia não vai ser fácil não, hein? Ele fala em fazer um grande acordo nacional com a extrema-direita e com tudo. Até chamou os eleitores do adversário para visitar a sede do governo. A intenção é pacificar a Colômbia para daí poder realizar as reformas que ele prometeu fazer. São reformas estruturais, coisa séria, coisa difícil de realizar. Mas pelo menos já começou bem. Começou bem porque o adversário dele reconheceu o resultado da eleição, ficou de boa. E os militares, então, os militares disseram exatamente o que você espera que os militares digam numa situação dessas. Não disseram nada. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.